Pessoal, dúvidas sobre consumo do ar-condicionado elétrico. Nós vamos falar primeiro do ar-condicionado 12 volts. O ar-condicionado 12 volts, ele tem um consumo entre 15 e 65 amperes por hora. Por que entre 15 e 65? Porque em situações em que o clima, o ar externo está muito quente, ele vai funcionar com uma amperagem maior. À medida que vai diminuindo ou então que vai entrando na noite, na madrugada, esse consumo de amperagem vai diminuindo. Então, em linhas gerais, nós vamos falar num consumo em torno de 35 amperes hora de média, tá? Então, veja bem, se você tem uma bateria lá no seu veículo de 150 amperes e ele gasta 35 amperes por hora, em 2 horas, em 2 horas eu vou gastar 70 amperes. Em 3 horas eu vou gastar 105 amperes da bateria. É claro que eu não posso consumir toda a minha amperagem da bateria, porque eu preciso da bateria no outro dia, uma situação que você, por exemplo, vai usar o ar-condicionado para dormir à noite, eu não posso consumir aqui toda a minha capacidade da bateria, eu tenho que deixar uma reserva para a próxima partida. Essa reserva, como eu já expliquei para vocês, é automático. Eu vou lá, programo no painel ou então no controle remoto, eu vou deixar uma reserva lá, tá? Então, se você tem uma bateria de 150 amperes, você vai funcionar com até 3 horas, tá? Se você tem um motorhome ou um veículo que você usa para lazer, quer aumentar bastante a capacidade e o tempo de refrigeração no automóvel, você pode ainda acrescentar uma segunda bateria ou aumentar a amperagem de qualquer uma dessas. A vantagem do 12 volts é a seguinte: se você une as duas baterias aqui, dessa forma, eu vou manter a minha voltagem, eu vou manter 12 volts, mas eu vou somar a amperagem, ou seja, aqui eu vou ter 300 amperes hora. Se o consumo do meu ar condicionado é em média 35 amperes hora, então aqui vocês vejam que eu aumentei consideravelmente a minha reserva de bateria para funcionar o ar condicionado durante várias horas. Pessoal, qual que é o alternador recomendado? Qual que é a potência do alternador recomendado para 12 volts? Para indicar uma potência ou para cravar uma potência, a gente teria que fazer um tanto de contas aqui e eu teria que saber o que você tem de equipamento eletroeletrônico aí no seu veículo, no seu motorhome, enfim. Mas em linhas gerais, o que tem funcionado bem é um alternador de 90 amperes hora. Tá? Esse é o que tem funcionado aí a nível geral. Pessoal, ar-condicionado 24 volts, qual que é o consumo? Normalmente no caminhão eu tenho 2 baterias de 150 amperes cada uma. Elas são ligadas dessa forma aqui lá no caminhão, o negativo com o positivo, e essas duas saídas aqui fica sendo o positivo e aqui fica sendo o negativo. Aqui nessa ligação, nessa configuração eu vou ter 24 volts. O consumo do ar, ele é entre 8 amperes até 45 amperes. Vamos colocar uma média aí de 22 amperes hora, que seja o consumo desse caminhão aqui, 22 amperes hora. Então, se eu tenho uma bateria de 50 amperes, com 2 horas eu vou consumir 44 amperes. Em 4 horas eu vou consumir 88 amperes. Tá? É claro que novamente eu tenho que deixar uma carga, essa carga já é programada lá no painel, tem que deixar uma carga para a próxima partida. O ideal é que seja acima de 150 amperes essas baterias, tá? 150, 180 tem funcionado bem. E o alternador,
também na faixa de 90 amperes hora. Com essa configuração você vai ter uma excelente eficiência no ar-condicionado e você vai poder funcionar ele aí provavelmente a noite inteira.